Estamos de volta com o programa Comunidade para Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso, Brasil! Brasil! Olha, vocês já estão vendo aqui, estou recebendo prazerosamente nos estúdios do SBT a presença do Ledevino da Conceição, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Mato Grosso. Deixa eu dar um bom dia para o senhor, Ledevino, tudo bem? Bom dia, Lucas. Olha, primeiramente quero te agradecer a sua vinda aqui nos estúdios, porque eu ontem conversava com a nossa produção. Eu quero te mostrar umas imagens, presidente, que eu fiquei muito preocupado ontem com a situação do transporte coletivo na cidade. Presidente, o coletivo na cidade, eu estava ouvindo algumas reportagens aí, além de estarem querendo recuar no valor, um ajustamento de conduta, muitas pessoas não estão nem visando isso, estão querendo a questão da qualidade. O senhor acredita que tem gente usando guarda-chuva dentro do transporte coletivo? Eu acredito. Olha lá a imagem lá, presidente, ó. Então, eu acredito, isso aí é verídico, nós já recebemos, inclusive, reclamações dos trabalhadores com relação a isso aí, porque eles foram realmente, de certa forma, hostilizados pelos usuários por conta disso. Mas a alegação da empresa é o seguinte, que com essas obras da Copa, às vezes os ônibus ficam todos presos no trânsito e eles é preciso tirar alguns carros que estão até em manutenção e soltar para reforço, para manter a frequência dos ônibus. Porque realmente esses ônibus, às vezes, eles descem tudo para o centro e fica tudo travado lá no centro, não consegue voltar para os bairros. E eles têm que tirar gente direto das garagens, mandar para os bairros para vir para o centro, enquanto chega mais ônibus. Segundo a diretoria das empresas, essa situação é provisória. Porque os ônibus que estão realmente na reserva lá, normalmente eles estão em manutenção. E a questão da vedação é uma coisa que só dá para ver exatamente quando chove. Mas a população tem que cobrar realmente isso aí, porque o transporte tem que ser de qualidade, principalmente essa questão de vedação, que é a questão da água que molha as pessoas ao ir para o trabalho, ao ir para o colégio, para a igreja, sei lá. Certo. Ô, presidente, mas você não acha que as empresas, se não demorassem tanto para fazer manutenção e estivesse com os carros em ordem, já não estaria melhor nesse período da chuva? Outra alegação das empresas é que muitas empresas estão aguardando já a chegada de novos carros. E eles acham que esses carros não adianta também investir muito mais, porque ano que vem é o ano da Copa, é preciso estar com a frota toda modernizada. Então, essa também é uma alegação das empresas. A prefeitura está cobrando deles, os fiscais estão na rua. No outro dia, inclusive, teve um diretor nosso que parou um carro lá no Osmar Cabral, não deixou sair, porque o carro estava com problema de itinerário, uma coisa assim, e mandou recolher o carro, porque isso afeta também o trabalhador, porque o usuário, quando ele é lesado do seu direito da boa qualidade do transporte, ele cobra o representante imediato da empresa que está no local, que é o motorista. Certo. O que estão recebendo de reclamações aqui, presidente, eu não sei se o senhor tem conhecimento, que alguns motoristas não estão parando em alguns pontos de ônibus, outros... E os passageiros ligam reclamando e falam que eles nem entendem por que não param. Tem chegado esse tipo de reclamação por lá? Isso é frequente, chegar esse tipo de reclamação, e todas as reclamações que chegam é checado pela empresa, pelo sindicato, pela prefeitura, para ver por que não parou. Existem trabalhadores que realmente foi punido por essas práticas, porque não justificou o porquê da não parada. Agora, a grande maioria tem a justificativa. Porque tem carro desse aí que ele está há mais de 20 minutos atrasado no trânsito, e ocorre o seguinte: quando a empresa não consegue cumprir aquele horário, ela é multada, é multa pesada, considerada omissão de viagem, se ele sair 5 minutos atrasado. Uma linha que tem uma frequência de carro de 5 em 5 minutos, se o motorista atrasar 5 minutos, é omissão de viagem. Desse jeito? É desse jeito. E aí as empresas monitoram esse pessoal. Está vindo outro carro na cola atrás, eles mandam da frente espichar mais um pouco para poder chegar a tempo, mas o que vem atrás para. Então, quando a pessoa dá com a mão o ônibus para, é porque tem outro vindo logo atrás. Eu vi uma reportagem falando que nós, em Cuiabá e Várzea Grande, são mais de 300 ônibus e que desse total 30 só teria ar-condicionado, que dos 30... uma parte está quebrada, danificada, e outra parte é porque as empresas falam que não é para ligar o ar-condicionado. O senhor tem conhecimento? Eu tenho conhecimento, e a população, se soubesse realmente
o porquê disso aí apoiava acabar com tudo. Porque isso aí eu acho que é uma transmissão de doença. Porque um ônibus com ar-condicionado, todo fechado, o tanto de gente que circula nesses ônibus, com essa infestação de tuberculose que está tendo. Todo mundo sabe que está tendo muita tuberculose, inclusive os presídios aí estão alarmando, as pessoas vão lá, contrai, sai para a rua. Se dá um espirro, dá uma tossida dentro do ônibus, ele contamina todo mundo. Não existe uma empresa especializada em manutenção de ar-condicionado em Cuiabá. Esses ar, eles só servem para uma coisa, para onerar a tarifa. Então, o próprio trabalhador que trabalha dentro de um ônibus com ar-condicionado, ele está sujeito a uma insalubridade num grau máximo. Eu não tinha parado para pensar desse jeito. É um criadouro de bactérias. Eu não tinha parado para pensar desse jeito, né? Isso aqui já foi feito diagnóstico, isso aí é maléfico para a população. Verdade. E muito mais para o trabalhador que fica mais tempo dentro do ônibus. O povo, então, que vai para aquela linha do Osmar Cabral, aquela região lá que tem o presídio, tem que ficar alerta, né? Muito alerta. Você já pensou, inclusive, Rapaz, eu não tinha pensado nisso ainda. Não questão de discriminar a categoria, mas você olha o pessoal que trabalha na coleta de lixo. Muitas vezes ele sai uniformizado e vai para dentro do ônibus. E ele já manuseou lixo ali durante uma jornada todinha e vai para dentro do ônibus. Aí você vai, as pessoas vão ao pronto-socorro, vai aos hospitais, vai aos postos de saúde, é um alerta, e de lá eles vêm para dentro do ônibus. Uma enfermeira, ela trabalha o turno dela todinha, a noite toda no pronto-socorro, e nem tira o uniforme e vai para dentro do ônibus. Existe cidade que já proibiu, inclusive, esses profissionais de andar uniformizado. Bares, restaurantes, transporte coletivo, metrô e outros. E aqui em Cuiabá não tem essa lei, então isso aí serve para transmissão de doença. Presidente? Você está trazendo um alerta, não é? Isso, rapaz, isso é importante, hein? É complicado. O pessoal da área da saúde, eles andam uniformizados. Quando eles não estão uniformizados, mas pelo menos o jaleco está ali a tiracolo e aquilo ali ele trabalhou a noite toda, o dia todo com aquele uniforme. Eu estava numa sala trabalhando aqui em uma outra empresa que eu trabalho e um colega deu um espirro lá, não ficou um dentro da sala. No outro dia tinha uns 2 gripados. Agora o senhor falando aqui, eu lembrei, um alerta. E o doutor Marcelo Sandrin veio aqui ontem, né? Fez um outro alerta que teve uma repercussão. Se você não assistiu o doutor Marcelo Sandrin ontem, vocês perderam. É toda quinta-feira ao vivo no programa. Edevino, deixa eu te mostrar umas imagens, né? São muito fortes essas imagens. Coloca da rodovia dos imigrantes, por favor. Ontem nós exibimos uma reportagem aqui, uma família inteira. Se é a rodovia dos imigrantes. É tão forte, presidente, que nós colocamos lá na imagem esse mosaico, né? Para não mostrar os corpos espalhados na via. Uma das pessoas está aí. Eu lembro que o sindicato começou uma campanha, um movimento, fechou aquela rodovia. Os carreteiros estavam ameaçando entrar na região central da cidade. Eu recordo que o senhor veio aqui no programa Comunidade no primeiro semestre, porque o governo tinha uma pauta com o governo. E agora, presidente? Porque continua morrendo as pessoas lá. Pois é, infelizmente não foi resolvido. Naquela época nós nos reunimos, as lideranças, e chegamos à conclusão que não dava mais para continuar aquela paralisação, porque a gente estava já, inclusive, caindo em desgaste, prejudicando outras pessoas, e o governo estava insensível a essa situação, uma vez que ele já tinha encaminhado a pauta para o governo federal para poder federalizar aquele trecho de 28 quilômetros, que ali liga uma rodovia federal a uma outra rodovia federal. Então eles entendiam que aquilo também tinha que ser de responsabilidade do DENIT, no caso do governo federal. E conseguiram. Então o governo agora não adianta a gente fazer movimento aqui, porque ele nem lá vai, porque não é mais competência dele. É do governo federal. E eles estão parados, fizeram o levantamento, depois que o governo do estado já tinha feito todo o orçamento, todo o levantamento, a questão do meio ambiente. Esse estudo agora não vai servir para nada mais, porque o governo federal vai requerer outros estudos, outro orçamento para fazer isso aí. Enquanto isso é o que está acontecendo, que o povo está vendo aí. Coloca as imagens de novo aí, vamos ver essas imagens na tela. Olha o que o Ledevino está contando, né, gente? Quando eles fizeram a movimentação lá, a rodovia era estadual, o governo do estado conseguiu, junto com sua bancada, federalizar essa rodovia. São 28 quilômetros? 28 quilômetros. 28. Tudo que foi feito até agora, estudos, impacto, então tem que fazer tudo de novo. Vai ter que fazer tudo de novo, porque o governo federal não vai acatar esse estudo, porque já está desatualizado, inclusive a questão das indenizações, as questões dos valores, tem que atualizar tudo, e um novo trabalho que é agora no modelo federal.
A gente fica muito triste porque essa rodovia dos imigrantes aí, ao nosso ver, devia ser um cartão postal de Mato Grosso. Verdade, né? Que ali não é mais, na verdade, uma rodovia, ali é uma avenida, porque ali liga Cuiabá e Várzea Grande. Toda a Várzea Grande que trabalha no distrito, que tem atividade no distrito, anda por ali e vice-versa. Então ali é uma avenida que deveria ser muito bem cuidada, com comércio e serviço nas suas margens e com muita segurança, muito bem sinalizado. E está numa situação dessa aí que é uma vergonha no Brasil inteiro, porque todo caminhoneiro que passa aqui, quando fala de lugar ruim, lembra da rodovia dos imigrantes no Mato Grosso. Olha aí, falando que conhece. Bom, deixa eu continuar aqui essas perguntas, porque o senhor veio aqui, eu te fiz um convite, que eu achei sensacional a iniciativa dos sindicatos rodoviários, que foi aquela campanha que vocês fizeram na região do CPA 3, setor 5, não é? E aí, como é que foi que aconteceu, presidente? Ficou satisfeito? Então, dentro do previsto, como eu falei para você, a divulgação foi muito boa aquele dia que nós estivemos aqui, porque o setor 5 ali, a audiência do seu programa é muito boa, então todo mundo já estava sabendo, atendeu o nosso pedido naquelas questões que nós falamos. Nós não vamos coletar restos de construção, poda de árvore, coloque somente os lixos que acumulam água e insetos, como geladeira, sofá velho, essas coisas, e foi só isso que eles colocaram lá. E nós tivemos o suporte do carro de lixo, e eles fizeram uma coleta extra, que eles já estavam na sexta, no sábado eles voltaram com a gente e coletou o lixo doméstico que estava lá, por acaso estava lá também, e foi um sucesso. Nós temos nos nossos arquivos as imagens e esperamos você lá, mas como você tinha aquela outra atividade sua, sim, você não pôde estar lá, mas nós já estamos programando uma outra para o Jardim Vitória e esperamos contar com a sua presença lá. Ótimo. Então o povo participou bem? Participou em massa, foi muito, o povo ficou feliz, ficou contente com o trabalho e eles acham assim que deveria fazer isso mais de uma vez por ano. Legal, porque realmente tem pessoas que não têm iniciativa, não têm recurso, não tem como fazer. Existem pessoas que não têm como, tem seu lixo lá encostado, máquina de lavar é o que mais tem nesse lugar, e fogão velho, micro-ondas, essas coisas velhas. O sindicato, então, dos motoristas rodoviários fez um trabalho gigante ali. Fizemos um trabalho de gente grande dessa vez. E agora nós estamos empolgados com o resultado e vamos tocar em frente. O nosso pensamento é o seguinte: nos primeiros bairros nós vamos colocar a mão na massa, vamos participar, vamos investir recursos da categoria, da contribuição da categoria, mas daí para frente nós vamos apenas orientar, nós vamos fazer reuniões com os presidentes de bairro, lideranças, comerciantes, para que eles invistam nesse segmento aí, nesse período aqui. Deu quantos caminhões? Quanta caçambada que deu de coisa? Nós tivemos 6 caminhões de 18 toneladas lotadas de lixo. Nossa senhora. E assim porque só foi ali, né? Aquele setor. Só foi o setor 5 porque foi a questão que a gente estava colocando em prática. Tirando da teoria para a prática, foi um teste que nós fizemos. Mas foi excelente aquele dia. Pereira foi lá? Pereira estava lá. É? O Pereira estava na linha de frente lá. Uma hora ele filmava, outra hora ele fotografava, outra hora ele pegava o lixo, ajudava. Que bom. Ele estava cobrando escanteio e cabeceando naquele dia. O Omir foi lá também? O Omir estava lá. O Omir estava fazendo pose lá, tirando foto no caminhão de lixo. Acho que realizou o sonho dele. Esse Omir. Grande abraço para o Omir também, né? Lá do sindicato, um grande guerreiro, companheiro do Ledevino aí. Eu estou falando isso porque a gente conhece o trabalho desses homens. Ô Ledevino, eu quero te agradecer a sua presença nos estúdios do SBT. Mais alguma consideração? Eu tenho pedir para você, nesse trabalho nosso aí do combate à dengue, eu sei que você tem uma equipe sua que trabalha com essa questão aí de fazer o bem à sociedade, fazer as benéficas para o povo. Então, una a sua equipe com nós, usa o poder que você tem como apresentador, como jornalista, para a gente poder livrar Cuiabá desse quadro que está hoje. Hoje eu estava vendo uma reportagem que subiu em torno de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado, a questão da dengue. 14. Mais quase 40 pessoas que já morreram. E é um quadro muito lamentável o que está acontecendo no nosso estado. Sinop, por exemplo, está lá, diz que está liderando a lista da dengue. Nós precisamos de combater isso. Não podemos deixar nossas crianças, nossos idosos morrendo de dengue nessa altura do campeonato. Verdade. Obrigado, Ledevino. Grande abraço, mano, velho. Grato aí, viu? Ledevino da Conceição, presidente dos sindicatos rodoviários. Eu vou para o intervalo comercial.
Daqui a pouco eu volto com mais informações. Esse é o Comunidade.